Então vamos lá. Eu tenho aqui um cone. Eu tenho aqui um cilindro. Eu tenho aqui uma esfera. Se eu projetar um raio de luz de cima para baixo, num cone, a projeção é um círculo. Se eu projetar um raio de luz de cima para baixo num cilindro, a projeção é um círculo. Se eu projetar um raio de luz de cima para baixo numa esfera, a projeção é um círculo. O indivíduo, o médico, que pensa numa só dimensão, ele não distingue esse círculo desse círculo desse círculo. Porque ele aprendeu a pensar em uma dimensão. Nós não temos aula na faculdade de medicina do pensamento, do processo do pensamento. E, infelizmente, muito inteligentes, muitos somos muito inteligentes, mas a nossa inteligência não é utilizada apropriadamente, porque não houve professor que veio nos ensinar o sistema de pensamento. Como é que eu passo a pensar em outra dimensão? Então, se eu penso numa dimensão só, eu não distingo esse círculo desse círculo desse círculo. Se eu sou um indivíduo capaz de pensar em duas dimensões, eu vejo de lado e vejo que isso não é um círculo, isso é um triângulo. Eu vejo de lado e eu vejo que isso aqui não é um cilindro, isso é um retângulo. E eu vejo que isso aqui continua sendo um círculo. Se eu sou capaz de pensar em três dimensões, eu agora vejo um cone, vejo um cilindro e vejo uma esfera. Quem vê um cone, vê um cilindro e vê uma esfera, em vez de ver círculos, triângulos e retângulos, está num nível operacional, no modus operandi médico acima dos outros. E faz um diferencial. Só a informação, só o conhecimento não vale nada. Eu posso encher um indivíduo de conhecimento e ele sair daqui com o mesmo modus operandi, com o mesmo sistema operacional. Eu tenho que fazer um upgrade no processo de pensar, para que aquele pensamento seja útil na prática, senão é apenas mais uma informação. Hipócrates dizia que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Isso 400 anos antes de Cristo. Isso hoje é como se essa frase tivesse dita ontem. Por quê? Porque até 2003, todo mundo pensava que quem controlava a biologia era a genética, era o DNA. E a gente esperava que o ser humano teria no mínimo 120 mil genes. Mínimo. Se você conversasse com qualquer cientista renomado e perguntasse assim, qual a sua aposta de quantos genes o ser humano tem? E variava entre 120 mil e 150 mil, porque nós temos em torno de 120 mil proteínas diferentes no corpo. Aí, qual não foi a surpresa? Quando o genoma humano foi publicado em 2003, nós temos apenas 23 mil genes funcionais. Só para você ter uma ideia, o arroz que você vai comer no almoço hoje tem 35 mil genes. Nós temos 23 mil genes. O arroz tem mais que o ser humano. Bem mais, bem mais. Aí você fala assim, mas eu sou muito mais complexo do que um arroz. Justamente, aí vem a explicação, que não é não é a genética que domina a biologia, é a epigenética. Aí surgiu uma nova disciplina, que é a disciplina mais pesquisada. De tudo que existe no mundo hoje, a palavra epigenética é a palavra mais pesquisada e a maioria dos médicos nem sabe o que significa, porque a maioria formou antes de 2003. E mesmo aqueles que estão estudando agora, a maioria dos professores ainda não se atualizou sobre a epigenética. Então você encontra uma minoria, 0,001% dos médicos que têm algum conhecimento epigenético. E quando você tem um conhecimento epigenético, então quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. E a epigenética ela é comandada pelo meio ambiente. Então o alimento que você ingere, o seu estilo de vida, se você fuma ou deixa de fumar. Então olha que interessante, a partir de agora, aquela frase de Hipócrates virou verdadeiro, porque agora, da agora para frente, os remédios serão os alimentos. Por isso que você tem que fazer variedade. Você não pode comer o mesmo alimento todos os dias. Você entendeu? Porque aí você supre aquela quantidade de nutrientes que aquele alimento tem e outros nutrientes não são oferecidos para o seu organismo. Então, por isso que você tem que variar a alimentação. Isso é muito importante. E outra coisa que eu tenho que enfatizar muito forte é que isso é uma resistência muito grande na medicina, é o seguinte, você imagina, 100 anos atrás, você poderia atravessar a Avenida Paulista aqui em São Paulo sem olhar para os lados. Não tinha carro vindo.
O Ford Bigode foi lançado nos Estados Unidos em 1912 e levou um certo tempo para chegar ao Brasil. Bom, hoje, se você atravessar a Paulista sem olhar para os lados, você morre atropelado. Antigamente, você comia um tomate, ele tinha selênio, ele tinha uma série de nutrientes, mas o plantador plantou o tomate no mesmo terreno, e hoje está provado. Se você plantar o mesmo produto, a mesma semente, no mesmo terreno, por 10 anos ou mais, aquele terreno agora não é apropriado para aquilo mais, porque aquilo foi tirado. Quando você coloca o fertilizante, ele vem com potássio, ele vem com nitrogênio, entendeu? Ele vem com fósforo, é o que vem no fertilizante. Ele não vem com selênio, por exemplo. Mas o corpo precisa de selênio, existem 400 reações químicas que dependem de selênio. Se você não ingere o selênio, o seu corpo não funciona otimizado. Então hoje, a pessoa para ter saúde, ela tem que fazer uma suplementação. E isso é o grande problema. As pessoas não entendem isso. Porque o médico mais antigo fala assim, não, você toma vitamina, isso sai na urina. Por que ele faz isso? Porque ele não estudou. Na época ele não tinha esse conhecimento. Então o médico tem que estudar constantemente. Tem que estudar. Não só o médico, mas como todo como profissional. todo, mas o médico, o problema nós, médicos, é que a gente trabalha 14 horas por dia, né? Quer dizer, você imagina, o sujeito trabalha 14 horas por dia, chega em casa cansado, mal tem tempo de dar atenção para os filhos, para a família, e ainda tem que estudar, é um sacrifício muito grande. Então, como o conhecimento ele explode de uma coisa absurda, nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo. Eu estudo uma média hoje de 12 horas por dia, me dou o luxo de fazer isso. Eu não tenho consultório, entendeu? Faço questão de não ter, e só trabalho pesquisando. Então eu faço a pesquisa, coloco de uma forma didática e apresento para os médicos.